Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Estamos hoje reunidos aqui tão somente para dar um grande culto de ação de graça ao nosso Deus, pela vida do nosso pastor, que fez mais um ano de vida. Então nós só temos que louvar e engrandecer o nosso Deus por todas as coisas que Ele tem feito e ainda há de fazer nessa igreja através dessa liderança que é o pastor Puli. Amém? Coloca lá o Salmos 100. Convido todos a estar lendo junto comigo. Amém? Vocês podem ficar de pé. Vamos celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e digam o seu nome. Amém. Glória a Deus. Convido o Ministério de Louvor para atacar a oportunidade. Enquanto o Ministério de Louvor vem, nós vamos estar orando ao nosso Deus. Amém. Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, nós te damos graça, Deus, por esse dia, Pai amado. Te damos graça, Senhor, por mais um ano de vida do pastor Fuli, ó Deus. Te damos graça, Senhor, porque estamos aqui, ó Deus, tão somente para alegrar o coração do seu nome, para alegrar o seu nome, ó Deus, e alegrar o coração do teu servo, Pai. Nós te glorificamos e exaltando pela vida do pastor Fuli e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito. Agora pedimos, ó Pai, receba o nosso culto de adoração a Ti, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Passeia no meio de nós, ó Pai, e faz proeza nesse dia para a glória do Teu nome. No nome santo de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos estar glorificando o nome do Senhor através deste louvor. Sei que estás aqui. Aleluia. Aqui neste lugar. Glória a Deus. Posso te sentir, sonda-me, com teu amor, enche-me, com teu te contemplar, tua glória sobre mim transforma-me, oh Deus.
para o nosso Deus, amém? Poder assentar. Ministério Nascidas para Adorar está com a oportunidade. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é mais do
Glória a Deus. Glória a Deus. Neia, está com a oportunidade. Amém? A paz, amém, irmãos? Eu já me sinto dessa igreja. Até meu lugar fica ali, ó. Toda vez que eu chego. Deus é bom, né? Igreja que ora vê resultado. Quando você ora, você vê resultado. Eu estava aqui nesta casa quando essa igreja fez uma vigília, orando pelo pastor que ia chegar aqui nesse lugar. A igreja que ora vê resultado. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus tremendamente pela tua vida, pastor. Que Deus continue te abençoando. Continue exercendo essa postura a qual o Senhor tem te colocado. E fortaleça ela todo dia com oração. Amém? Aleluia. Também é muita alegria estar aqui, pastor. Não dava para dizer não a esse convite, hein? Também me sinto em casa, né? E eu creio que Deus separou esse dia para nós estarmos aqui, para celebrar, né? Para agradecer, né? Hoje é noite de gratidão a Deus. Eu não creio em sorte, eu creio em Jesuscidência. Eu não creio no acaso, eu creio no plano de Deus para nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui. Eu creio na fidelidade de Deus. E é essa fidelidade que nós vamos cantar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos aleluia. revelam que Bendito é o teu nome, Jesus. nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. leva minha vida a uma só verdade. Quando me sonda, Nada posso ocultar. cante com a gente. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os seus olhos sobre mim Me enchem da tua paz. Que os seus olhos sobre mim, Senhor, me enchem da tua paz. Aleluias. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, aleluias.
conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. Você pode se colocar de pé, adorar com a gente. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai, E o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, o seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar. E o domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono, está no céu, seus pés aqui na terra, na terra, e o Pai o coroou. O coroou, Rei de Israel, e o Pai o Pai o e o Pai o coroou, Rei de Israel. Aleluia! Aleluia! Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Esse casal mora no coração da PIB do Guarani. Lembrou bem ela. Ela estava na vigília que a gente fez, pedindo ao Senhor, faça a sua vontade. Não foi essa a nossa vigília? O pastor ainda não era nosso pastor, e a gente estava aí pedindo a Deus aí, né? Participou, faz parte da nossa história. Amém? Convido os jovens, a juventude está com a oportunidade. Toda a juventude. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre uma pessoa que se chama Paulo Ricardo. Ele gosta de ser chamado de Paulo, mas é mais conhecido como Pastor Fuli. Ele tem 46 anos, nasceu e reside em São João de Meriti. Ele tem uma irmã chamada Fernanda. Seus hobbies favoritos são a marcenaria, o futebol e viajar. Já viajou para vários lugares, como Santa Catarina e São Paulo. Sua comida favorita é camarão. Ele tem um gato de estimação chamado Max e suas bebidas favoritas são café e Coca-Cola. Ele é militar e ele gosta bastante disso. Tanto que quando aparece alguém que é militar, eu sou militar! Ele sempre fala isso. Os objetivos de vida dele são cumprir com o ministério pastoral, para a glória de Deus, abençoando o ministério, ter uma família e criar as filhas dele no caminho do Senhor e terminar a carreira dele.
O seu maior medo é deixar sua família desamparada. E o momento mais feliz de sua vida foi o seu casamento, o nascimento de suas filhas e a consagração do ministério pastoral. Seu músico favorito é Sérgio Lopes e o seu lugar favorito no mundo é a praia. Para ele, comunhão e amor são os princípios da família dele e Deus está sempre acima de tudo. O Finho, o Liro, o Tires, o livro, o Bíblia. O que motiva ele a seguir em frente é a certeza que ele tem em Jesus. Qual é a sua inspiração? É a fé que ele tem em Jesus. Irmã Lúcia Sardinha está com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos. A paz de Jesus. Vamos estar agora em oração, tá? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o teu nome. Para ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ó Senhor, nesse momento, Deus, também queremos te agradecer, Deus, pela vida do pastor Fuli. Que o Senhor continue, Deus, derramando as bênçãos sobre a vida dele, sobre a família. Senhor, derramando bênçãos, Deus, sobre este lugar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, proteja, guarda, livra ele de todo mal, Senhor. E continue, Deus, que essa data, Deus, se repita por muitos e muitos anos. Muito obrigada, Deus, pela chegada dele aqui. Que ele continue firme, Deus, nas promessas de Jesus. Amém. A irmã Lúcia representa as irmãs que têm sustentado o nosso ministério com oração. Amém, irmãos? Enquanto o vídeo, ainda tem uma pessoazinha que não pôde estar aqui, pastor, e ela está mandando um feliz aniversário para o irmão, para o pastor. Vamos lá. Feliz aniversário. Que Deus nosso lhe abençoe, lhe guarde, lhe ilumine, para sempre sendo nosso pastor. Eu peço que o Senhor me abençoe, me guarde, me ilumine para sempre. Para nós todos da igreja. E um feliz aniversário. Que Deus nosso lhe abençoe. Eu estou quietinha aqui dentro de casa com a minha massa. Estou pedindo a Deus e a Nosso Senhor para todos os nossos irmãos. E estou feliz da vida. Meu Deus! Amém. Amém? Se ela não tivesse caído, né, se machucado, ela estaria aqui conosco, tá? Eu não poderia passar em branco. Amém? Eu convido o coral Tributo para estarmos aqui juntos.
aqui, ó, nessa telinha. Agradecer por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam tudo que sou, eu mesmo ser. Eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. E se por aplausos eu receber, no Calvário irei me gloriar. O seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer.
Aleluia. Louvado e engrandecido seja nosso Deus por todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Convido o pastor Fuli para trazer o pastor Cristiano. Aleluia. Glória a Deus. Que isso, né, irmãos? Obrigado, tá? Não vou falar muito, não. Mas depois a gente fala. Esse aqui é o nosso pastor, né? Fechamento. Vamos ficar em pé. Pai Santo, louvamos e exaltamos o Teu nome e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Todo louvor, toda honra seja dado ao Senhor e receba também, Senhor, nessa noite a nossa gratidão, porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado. Agora, Deus, usa Teu Filho, ministra a Tua palavra aos nossos corações, Tua palavra que é viva e eficaz, e que nessa noite ouçamos a Tua voz mais um pouquinho, em um nome santo de Jesus. Amém. Deixa eu abençoar, meu irmão. Podem sentar, meus irmãos, muito boa noite, a graça e a paz de Jesus. É uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite, participando desse momento tão bonito, tão importante na vida da igreja. A gente, pastor, costuma dizer que não precisa. Ontem eu liguei para ele, dando os parabéns, e falei para ele assim, vai ter nada lá não, na igreja? Não quero não. Aí eu pensei isso, sabe de nada. Obrigado. A gente diz que não precisa, a gente diz que não quer, mas no fundo a gente está doido para isso acontecer. E outra coisa também, vocês não têm noção do quanto isso revigora, né? O quanto isso faz bem para a gente, o quanto isso testifica com a sintonia, o carinho que a igreja tem, porque o pastor costuma ser um ser humano muito solitário. O pastor costuma ser um homem, muitas das vezes, incompreendido no meio da congregação. Então, quando surge esse tipo de celebração, isso enche o nosso coração de alegria. Então, eu quero agradecer muito, de verdade, a igreja por me dar essa oportunidade de participar, né, desse momento tão bonito da vida da igreja. Eu ia ficar bicudo, Elisângela, se eu não fosse convidado. Vocês iam arrumar um problema sério comigo quando eu soubesse pelos vídeos, né, pela internet. Mas eu tenho uma palavra aqui, eu já chorei pra caramba ali, depois de velho a gente vai perdendo o pudor, né? A gente chora, fica sensível, porque o pastor Ricardo é para mim um filho que eu não tive, um filho que Deus não me deu, mas alegrou meu coração, alegra meu coração todos os dias. Feliz é quem pode desfrutar da presença desse homem na sua vida. Acredite nisso que eu estou te dizendo. Feliz é, bem-aventurado é. Mas eu tenho aqui no meu coração uma palavra que eu quero compartilhar contigo. Abra a tua Bíblia, mesmo assentado, mas com toda a reverência que esse momento exige. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eu estou usando a NVI, não sei se consegue projetar aí, a versão, nova versão internacional. Vamos ao texto. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa.
Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era aquele homem, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento que estamos vivendo. Queremos te agradecer por cada vida, por cada família aqui representada, pela vida do pastor Ricardo, pastor dessa igreja, sua família, seus cooperadores. Te peço a Deus que agora, no ministrar dessa palavra, tu possa trazer largueza no nosso entendimento, que a tua palavra ela tenha consequências nas nossas vidas nessa noite. Faz isso no nome bom de Jesus. Amém. Eu gosto desse texto porque esse é um dos textos que mais me desafia quando eu penso na missão que a igreja tem nesse mundo. Eu gosto desse texto porque ele faz parte de um compêndio das Escrituras, mas é o único livro da Bíblia que ainda podemos dizer que está incompleto. Atos dos Apóstolos é também conhecido como Atos do Espírito Santo. Significa que uma vez que o Espírito Santo habita no crente, na nova criatura, ele continua executando uma obra maravilhosa no decorrer da sua história, da caminhada. Isso significa que o Espírito Santo ele está trabalhando nesse momento, na minha vida, lá fora, nos templos, enfim. O Espírito Santo, ele é o grande responsável pelas Escrituras Sagradas. E esse livro, também conhecido na teologia como Atos do Espírito Santo. E ele é um livro incompleto. Incompleto por quê? Porque a igreja ainda existe nesse mundo e está sendo desafiada diariamente a dar continuidade ao que nós vemos saltar dessas letras. Então, por isso que eu gosto do livro de Atos, por isso que eu gosto desse texto em específico, porque ele vai nos desafiar essa noite. A expectativa que eu trago no meu coração é que Deus te mova, aonde você está, de alguma forma que você entenda o quanto você é importante nesse processo e o que Deus espera seja feito através da sua vida. Vamos ao texto, verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração, às 15h. Isso significa que a igreja do primeiro século, a igreja no seu princípio, a igreja na sua essência, era uma igreja que tinha alegria, que tinha disponibilidade, que tinha desejo, que gostava de orar. A igreja do Atos dos Apóstolos, ou seja, a igreja que é relatada nesse livro em especial, a igreja do primeiro século era uma igreja que se separava para a oração. Eles entendiam que a oração era extremamente importante na vida da igreja. Quero que abra um parênteses aqui agora para fazer uma colocação. Existem várias possibilidades, maneiras e formas de Deus falar com você. Ele pode falar com você através da palavra, ele pode falar com você através do louvor, como já nos falou essa noite, através da dança. Ele pode nos falar através do púlpito, ele pode nos falar no quarto escuro, ele pode nos falar, enfim. Várias possibilidades é possível o ser humano ouvir a voz de Deus. Mas só existe um meio, uma possibilidade, uma forma, uma maneira do homem falar com Deus. É através da oração. Isso significa que se eu abro mão dessa possibilidade, isso significa que se eu não oro, se eu não dedico tempo da minha vida, tempo do meu dia, para a prática da oração, isso significa que eu estou rompendo com o relacionamento. Todas as vezes que eu ligo para o pastor Ricardo, eu posso estar com outro número de telefone, ou vice-versa, ele reconhece a minha voz.
eu reconheço a voz dele. Porque nós temos relacionamento. Então, oração é relacionamento. Esses dois varões, esses dois homens que andaram com Jesus 3 anos e meio, esses dois escolhidos para uma obra específica, eles têm um propósito no coração. À tarde, todas as tardes, orar e ao tempo, se dedicar ao momento da oração. E quando eles estão se dirigindo para esse lugar, eles estão sendo desafiados com um problema que vai surgir à sua frente. Porque a oração, ela não te livra do problema. A oração, pastor, eu tenho orado tanto e não vejo nada acontecendo. Pastor, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Né? Tem esse jargão aí fora. Mas a oração, ela não te isenta do problema. Até porque ela é glorificada, ela é maravilhada, ela é usada, ela é ousada, ela salva, ela resgata exatamente no furacão, no problema. Então a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida, mas ela não vai nos tirar do foco do problema. Você vai atravessar orando, vai atravessar glorificando, vai atravessar recebendo. Porque já pensou se Deus atendesse todas as nossas orações? Talvez nós não estaríamos aqui agora nesse momento, porque com nossos olhos carnais, ou seja, com aquilo que a gente pediu a Deus, nos tiraria desse momento aqui. Então é muito, muito interessante a gente entender essa questão da oração. Então oração é relacionamento. Deus quer ouvir sua voz. Deus quer ouvir o seu nome. Deus quer te ver quebrantado. Deus quer te ver curvado. Deus quer te ver no seu cantinho, em a sós com Ele. Deus espera que você busque esse momento na sua vida. Estava sendo levado à porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então agora eles estão diante de uma necessidade. Eles não tinham isso na sua agenda, eles não esperavam viver esse momento, mas eles foram surpreendidos por um homem que todos os dias tinha alguém para levá-lo à porta do templo. É impressionante como a gente, de vez em quando na nossa vida, encontra alguém para nos levar até um determinado lugar, até um determinado ponto. Eu costumo dizer que infeliz é aquele que confia na sua agenda de celular, por exemplo. Não, o meu contato. Porque muitas das vezes o seu contato vai conseguir te levar a um determinado ponto. Esse homem tinha 2, 3, 4 pessoas, não sei como é que era, se era um rodízio que fazia, não sei se cada dia tinha um na escala, que o levava à porta do templo, para que ele começasse a mendigar, ganhar o seu dia. É possível que, de acordo com a história, esse homem tivesse uma capa que o identificasse como um aleijado e mendigo. Então ele tinha uma base, alguém que cuidava dele nesse sentido. Mas essas pessoas não podiam fazer mais nada além disso. E é nesse cenário da nossa vida, quando as pessoas que nos amam, que nos cercam de cuidado, que torcem pelo nosso sucesso, elas conseguem nos ver, nos colocar e nos projetar em um determinado lugar. Mas elas dizem assim lá dentro: eu não posso mais fazer nada por você. É nesse momento que Deus entra. É nesse momento que Deus aparece. É nesse momento que Deus se mostra. É nesse momento que Deus se revela. E Ele não se revela de forma corpórea. Ele usa pessoas. Gente, a igreja precisa entender essa parte. Meus irmãos, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. A igreja é o verdadeiro espetáculo da terra.
Os homens aí fora, eles fazem grandes eventos, estão extremamente organizados, gastam muito dinheiro, muito recurso, que encantam nossos olhos, trazem entretenimento para dentro da nossa casa, porém, todavia, 2 pontos na outra linha. O maior evento, a maior manifestação de Deus na terra é a sua igreja em movimento. É a sua igreja no comando. Eu ouso dizer nessa noite que tudo que vai acontecer daqui para frente, Deus vai confiar em primeira instância a sua igreja. A igreja, ela tem essa prerrogativa de, porque ela ora, porque ela se submete ao Cristo, o ressurreto, ela ouve claramente a voz de Deus. Então, através dessa igreja, depois da salvação da vida, da restauração dessa vida, essas pessoas se transformam em pessoas habilitadas para fazerem isso, que vamos ver feito claramente na vida de Pedro e João. Pedro e João olharam para ele, verso 4, e disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Essa expressão, olhe para nós, é uma expressão que chama-nos a uma responsabilidade. Olhe para nós. O que as pessoas estão vendo, enxergando, percebendo, discernindo, entendendo através da nossa vida, da nossa caminhada? Individualmente, como igreja, o que as pessoas estão podendo apreciar a nosso respeito? Olhe para nós. Olhe para nós, esse olhe para nós me coloca contra a parede. O que eu tenho para dar para esse homem? Pedro e João estavam cheios do Espírito, cheios de graça, cheios de unção. Havia sobre a vida daqueles homens algo que o dinheiro não comprava, que a prata e o ouro não traziam o resultado esperado. Eles tinham ali naquele momento o poder da cura, usando o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. E eles dizem assim, o homem olhou para eles com atenção. Na mente daquele homem, eles estavam esperando receber alguma coisa, como era comum. Mas Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ou seja, quando o dinheiro não consegue alcançar o objetivo, quando as riquezas desse mundo, elas viram fumaça, há um nome que pode ser usado. Há um poder que pode ser ministrado. Há uma graça que está sobre a vida da igreja, está sobre a nossa vida, que pode ser usada. A igreja precisa, então, entender que esse mover, esse agir, precisa jorrar de dentro dela. Esse poder, esse agir não está nas redes sociais, não estão nas mídias que conhecemos, não estão no poder dos governos que conhecemos, não. Esse é um poder que está derramado, autorizado pela igreja. Mas a pergunta que eu quero te fazer essa noite: quantas vezes você viu um paralítico levantar de uma cadeira de roda? Quantas vezes você viu um cego de nascença enxergar nos nossos cultos? Quantas vezes você viu alguém surdo de nascença voltar a ouvir nitidamente, claramente? Sabe por que isso não acontece? Porque nós somos tímidos no momento da ordem, de usar o nome. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se Pedro e João falam assim: olha, em meu nome, levanta e anda, aquele homem continuaria paralítico. Se João, não, deixa comigo então, é no meu nome e no nome dele, Pedro, levanta e anda, aquele homem continuaria com a sua deficiência.
Mas quando se usa o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o texto diz que Pedro foi tão ousado que ele liberou o nome e já foi segurando na mão direita do aleijado de nascença e o levantando. E o colocando de pé. Ou seja, isso demonstra uma convicção daquilo que ele está fazendo. A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa acreditar que os nossos cultos não são apenas encontros sociais. Que os nossos cultos não são apenas um momento, uma oportunidade para demonstrar o meu dom, o meu talento. Que os nossos cultos não são apenas uma oportunidade para dizer que a porta da igreja está aberta para o pecador. Não, a gente precisa fazer desse momento, uma atmosfera, um ambiente que seja propício para a manifestação desse poder, que você não encontrará em lugar nenhum, a não ser na igreja, na vida da igreja. Nessa igreja que foi comprada por alto preço, nessa igreja onde as pessoas tiveram suas vidas transformadas pelo poder de Deus, que foram afetadas pelo poder do Espírito. É nessa igreja, é nesse lugar. Isso significa que essa noite, embora você possa ter se movimentado como eu para esse lugar, para glorificar a Deus pela vida do nosso pastor, e você pode ter outros motivos para estar aqui, esse é o melhor lugar para estarmos. Se tem um lugar que Deus gostaria de te encontrar numa quarta-feira à noite, a essa hora, é na igreja. Então vamos aproveitar. Vamos fazer esse negócio acontecer. Vamos usar esse nome. Vamos acreditar, vamos declarar, vamos decretar final de domínio maligno na vida de pessoas que entram nesse lugar oprimidas, cabisbaixas, vencidas pelo pecado, oprimidas, que tenhamos daqui uma palavra que cura, que liberta, que transforma, que haja essa manifestação, que haja essa liberação de Deus nesse lugar, que venha fluir algo novo nesse lugar para a glória dele, porque tudo é por ele, é para ele, e é sobre ele que nós estamos falando essa noite. Então, eles pegam a mão daquele homem e colocam-o de pé num nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus, o Nazareno. E ajudou a levantar-se. Imediatamente, os tornozelos do homem ficaram firmes. Eu fico pensando aqui, meus irmãos, se tivéssemos tempo para ter aqui, nesse momento, abriríamos um parênteses de alguém com especialidade na área da fisioterapia, da anatomia, o que aconteceu naquele momento. Se trata de um aleijado de nascença. Uma pessoa que fica 3, 4, 5 meses sem movimentar a perna já atrofia. Tu imagina o que seria um aleijado de nascença ficar de pé. A ordem foi tão bem dada, tão executada, que tendões se juntaram, nervos, osso, foi tudo para o lugar. Milagre, coisa que não se explica. Nesse momento, aqueles homens viram aos seus olhos, sabe, um movimento que ninguém poderia crer que fosse possível, usando um outro nome. E aqueles dois homens ousados que se dedicavam à oração, que representam a igreja do primeiro século, de como eu e você precisamos ver a vida hoje, ele deu essa ordem. E aquele homem ficou de pé. O texto diz que ele ficou de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Não é essa a missão da igreja? Fazer com que pessoas que dos seus lábios só saem besteira, pornografia, palavras de baixo calão, coisas que não glorificam a Deus. Não é essa a função da igreja? Fazer com que os seus lábios sejam tocados, que a sua mente seja renovada, que venha uma nova mentalidade,
novas possibilidades. Para quê? Para que venha novidade de vida. Aquele homem entra no templo, ele entra no pátio alegre, saltando, louvando a Deus. Verso 10, reconheceu que ele era mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa, e todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. É preciso que haja aqui no Guarani algo tão especial, tão diferente, que por volta dessa comunidade as pessoas pensem assim: alguma coisa está acontecendo ali, e o que está acontecendo ali tem me atraído para aquele lugar, porque fulano esteve lá e foi tocado, foi transformado. Você lembra? Ele era um ébrio. Você lembra? Ela era uma prostituta. Você lembra? Ele era um alcoólatra. Ele agredia a família, batia nos filhos. Ele era um distorcido diante da sociedade. E naquele lugar, onde aquele pessoal usa o nome de Jesus, as coisas acontecem. E havia uma perplexidade. Eles estavam todos quase que, como que, impactados pelos grandes feitos do Senhor. Eu conheço o pastor dessa igreja. Conheço um pouco do seu coração. Eu creio que tudo o que ele quer é que essa igreja floresça e seja um ponto de luz, uma referência nessa comunidade. Então continue. Continue amando, continue servindo a Deus através da vida dele, continue honrando ele, porque se a igreja fizer isso, ela dá um passo, sabe, uma passada larga em direção a esse grande projeto, porque eu tenho certeza, isso está no coração de Deus. Deus quer mudar a realidade desse bairro, e ele pode começar pela PIB do Guarani. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém? Obrigado. Deus seja louvado por todas as coisas. Amém, irmãos? Estamos indo para o final, tá? Convido o pastor Felipe a estar aqui, na frente. Amém? Pode. Não, fica aí embaixo. Amém. Amém, irmãos? A nossa igreja comprou uma lembrancinha para o pastor. Aí eu gostaria que a pessoa responsável viesse trazer a lembrança do nosso pastor, um presentinho. Amém? Aguardar, paciência. Está chegando. Falando para mim, minha irmã, que eu já corri muito. 55 anos. Já corri bastante. Então, agora, parou meu tempo de correr, já corri muito agora, é só vendo a rapaziada aí, e correr e ficar de fora, né? Mas eu quero falar com o pastor que eu já tive vários privilégios, mas igual a esse, assim, é difícil, porque eu nunca tive esse privilégio. Já tive privilégio de cantar na televisão, tive privilégio de fazer show e abrir várias igrejas. Entre essas igrejas, tem várias igrejas, tem
a igreja do Guarani, do Metrópole, tem a igreja aqui da frente do Ministério Quebá também. E foi muita coisa que eu fiz que Deus tem me usado para fazer. Mas, pastor Fuli, eu estou aqui para entregar um presente em nome da igreja, né? Que é o nome da igreja, essa comunidade aqui, os irmãos todos que estão aqui, se pudesse escrever o nome, né? Eita. Vamos abrir, né? Nós chamamos na boca, não? Deixa eu pensar, tá? Obrigado pelo carinho. Aí. Acho que acertaram até no tamanho agora. Obrigado. Vamos se colocar de pé, vamos cantar, irmãos? A mesma música que a gente cantou quando ele entrou, qual foi? Pra você, nessa data Uhul! Uhul! Pode sentar. Cantar mais uma? Vamos? Cantar mais uma? Vamos lá? Depois o Ministério de Louvor encerra, tá bom? Vamos? Isso. Vem cá, vem. Eu queria que acabasse, não. Então vamos cantar mais um. Bom te ver aqui, viu? Deus abençoe. Bora, né? Isso. Eu não vou cantar, não, gente. Mais um. O pessoal do louvor ia ajudar a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar até meia-noite, né? É a meia-noite que acaba o aniversário, gente. Então tem que ser até meia-noite. Vamos lá. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Lindo coral. Falei que é até meia-noite. A gente vai cantando aí até meia-noite. Eu que moro mais longe aqui. Acho que sou eu, né? É, tá bom. Vamos lá. Lindo coral. Agora com vocês aí, então. Né?
se tiver a letra aí para ajudar. É melhor. Arcanjos, serafins, todos, Jesus regendo esse grande coral. Eu estou indo, estou ensaiando, me preparando pra chegar lá. Você, todos, cantamos todos uma só canção. Eu estou indo, estou ensaiando, me preparando pra cantar lá. Vamos lá! Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Lindo, lindo coral, lindo, lindo coral, lindo, lindo coral, lindo, lindo coral. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Aê! Que benção. Pode sentar, querido. Bem. Primeiro que daqui a pouco eu quero que a diretoria da igreja, os diáconos, venham para cá para frente para orar por mim, né? E estou muito feliz, né? A quem falou, a quem diga, né, que você não pode fazer muita expectativa, porque você às vezes alimenta muito, né, a expectativa. E hoje falaram para mim assim, meu pastor falou, até vai ter alguma coisa lá, eu falei, não quero nada. E teve um que chegou, meu chefe, falou assim para mim assim, ó, o que a igreja vai fazer lá, você tira uma foto e me mostra as fotos. E aí eu falei assim, mas não vai ter nada não, chefe. Hoje é culto normal, culto, né? Culto é culto ao Senhor, né? Aí ele, não, você vai ver, vai ter. Falei, rapaz. E assim, eu não sei a logística, mas tentaram até me trazer para cá na quinta-feira passada. Tentaram me tirar daqui. Tentaram me tirar daqui. Eu marquei uma reunião. Não, pastor, não vamos fazer na igreja, não. Vamos fazer aqui. Eu falei, não, tem que ser na igreja. Não, pastor, vamos em outro lugar. Eu falei, não, tem que ser na igreja. Eu falei, irmã, me perdoe, não posso fazer reunião lá na casa da irmã. Eu quero ter liberdade de a gente conversar, então a gente vai fazer na igreja, irmã, tal. E aí a Sheila estava falando ali para mim ali que logística que foi para montar esse momento. Mas eu vou dizer para vocês, olha que grata surpresa. Que alegria. Eu acho que é muito bom estar com vocês. Muito bom mesmo. É muito bom a gente estar na igreja. É uma quarta-feira, que é um momento de a gente vir adorar o Senhor. Mas como é bom ter vocês aqui comigo hoje. Muito obrigado. Vocês fizeram muito bem para mim. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu, assim, sou grato. Eu tenho que terminar, porque a gente tem alguma coisa ali ainda, né? Tem. Mas, olha, agradeço muito a Deus
pela minha família, minha esposa, minhas filhas, meus pais que estão aqui, meu pai que está presente, né? Todos os familiares. Agradeço a Deus pela nossa igreja. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Meu pastor também, quero agradecer a ele aqui, especial, ele estava ministrando aqui, e Pedro e João estavam ali. Não. E pior que eu preguei ela hoje no quartel, tá? Eu preguei essa mensagem no quartel hoje. E foi igualzinho, praticamente, parecido. Mas às vezes você tem gente que carrega, que leva você, né, até algum lugar e abençoa a tua vida. Foi o que ele fez comigo, né? Me abençoou, e dali Deus tocou no coração da igreja que eu viesse para cá, e foi uma alegria muito grande. Mas tem gente assim, né, que junta e te leva, te abençoa. Todos vocês fazem isso comigo, vocês podem ter certeza, vocês são pessoas que moram mesmo no meu coração, e eu não abro mão de nenhum de vocês sabem disso. E eu sei que na minha vida foi ele, e vocês também fizeram muito e fazem muito por mim. Muito obrigado. Quero agradecer cada amigo, cada familiar, cada amigo que está aqui, cada irmão da igreja. Muito obrigado. E eu queria te pedir para você não ir embora. Queria te pedir para você ficar aqui comigo. Vou te dar um abraço, tirar foto. E eu tenho certeza. Quer dizer, eu vou tirar foto lá não, eu quero fazer uma selfie. Essa eu vou botar no gabinete. Vou mesmo. Queria que todo mundo viesse aqui para frente, depois da oração. A gente vai tirar uma selfie aqui. Vamos montar. Essa daqui eu acho que vai ficar boa no gabinete. Vou tirar aquela lá, Seja Bem-vindo, de 2019. Já está na hora de tirar, né? Então, nós vamos ficar em pé. Eu vou chamar a diretoria estatutária, o conselho diaconal, não sei quem. Oi? Eu não sei quem, mas alguém aí vai orar por mim. Né? Então, alguém diaconiza, diácono. E se você puder estender as mãos para abençoar minha vida, como você já tem abençoado, né? Fábio, cadê o Fábio? Aí, Fábio. Isso. Cadê o Fábio? Veio não? Isso. Falei, diretoria estatutária, conselho diaconal. Então, vem cá, Xelinha, para cá comigo. Deixa eu só falar uma coisa, irmãos. Só falar uma coisa. Tem um amigo nosso também que está fazendo aniversário hoje. Ele abriu mão de estar na casa dele para estar aqui. A gente pode cantar parabéns para ele? Aí. Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Aí, viu? É o Marcão, né? Então, quem que vai orar aí? Isso. Vai. Ora em nome de Jesus. Estica. Bem, irmãos. Oremos. Querido Deus, te louvamos, exaltamos seu nome nesse momento, Pai. Queremos, Pai amado, te glorificar nesta noite, Senhor. Que seu nome, Pai amado, seja exaltado acima de qualquer outra coisa aqui neste momento, Pai. Pai amado, agora eu coloco a vida do nosso pastor nas suas santas mãos, Pai. Muito obrigado pela vida do seu servo, Pai amado. Obrigado por este momento de nós podermos estar em comunhão, Pai amado. Esse momento de nós podermos, Pai amado, estar alegrando aqui, Pai amado, com mais um aniversário. Tu concedeste a teu servo, Senhor. Pai amado, eu te agradeço pela vida dele, Pai amado, pela vida dele aqui na nossa igreja, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter colocado, Pai amado, o pastor Folia aqui conosco, Pai. Que a cada dia, Pai amado, nós possamos, Pai amado, nos alegrar, exaltar, Pai amado, a Ti, Senhor, por essa dádiva que Tu concedeste à sua igreja, Senhor. Agora eu quero colocar, Pai amado, a família do pastor Folia, a esposa, os filhos, a mãe, os pais, os irmãos, Pai amado. Abençoa essa família linda, Pai amado, essa família maravilhosa que está conosco aqui, Pai. Muito obrigado, Pai amado, por esta alegria, Pai amado, por esse dia lindo, Pai amado, concedeste a sua igreja, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lembrando.